Olá, muito boa tarde. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa, temos aqui 6 pessoas já na sala. O quê? Deixa eu inverter aqui. Muito bem. Sempre uma emoção muito grande começar mais uma live do Prêmio Profissionais da Música, todos os dias às 17 horas, nesse link que nós compartilhamos com vocês e que às vezes se modifica. Afinal de contas, nessas 47 lives realizadas, ou seja, estamos nos aproximando da metade das lives. Já fomos aqui invadidos 3 vezes por hackers, me parece que da família que atualmente preside o país. Afinal de contas, vivenciamos cenas de terror digital como eu jamais imaginei que eu merecesse passar e que existisse, inclusive. Mas existe, viu, gente? Caramba. Mas, enfim. Mas sério, mas como assim? No meio da transmissão invadiram, que começaram a badernar, é isso? No meio da transmissão, assim, porque assim, qual é a ideia dessas lives, né? Vamos esclarecer, contextualizar. A ideia dessas lives é a gente falar sobre o andamento do prêmio, né? Sim. Enfim, esclarecer qualquer tipo de dúvida, principalmente com aqueles que hoje são os finalistas de cada categoria. No segundo momento, deixar bem claro assim, o espírito ou a essência do prêmio, que é um espírito horizontal, né? Assim, todos vocês são finalistas que se submeteram a uma inscrição, uma votação tríplice, já sabemos quem é o escolhido dessa categoria, mas nós não vemos isso como uma concorrência no sentido melhor e pior, mais ou menos, né? Somos todos profissionais assim, que temos questões em comum e que o prêmio, de uma certa forma, tem um incrível prazer de reconhecer e expor. Mas as pessoas convidam amigos ou divulgam, né? Assim como nós também divulgamos. E aí vem uma gente desocupada aqui e como é que é um terrorismo digital durante uma live? É tipo assim, você, Eduardo, de repente a sua cabeça começa a sair sangue, a Dani Pimenta fica com a cara do Bolsonaro indo com a boca assim para pegar na gente. Credo. O Julinho Sertão, ele aparece com a minha cara vai parar no Thiago, entendeu? O Thiago aparece decapitado, ali a tela começa a tremer. Que horror! No final das contas é o seguinte, eles viram os administradores da live. E aí eles mudam o nome, mudam as pessoas, botam as pessoas com cara de monstro, de qualquer tipo de coisa horrorosa. É uma loucura. Viu? Cara, mas é coisa dessa geração, molecada, né? A gente não tem como saber, né? A gente não tem como saber. Pô, e olha que no nosso tempo era só assim, vamos tocar campainha na casa da vizinha e sair correndo? Era só isso. Aquela queria aprontar, né? No seu tempo, que provavelmente é o meu também. Vamos tocar, vamos apertar a campanha da vizinha e sair correndo. Meu, isso é o máximo, né? Olha tipo agora, assim, né? Vamos fazer uma brincadeira maligna? Então vamos tocar a campainha e sair correndo. É isso. Né? Nossa, meu, que louco. Cara, mas é muito louco. Mas dá para assim, temos tecnologia para descobrir quem, né? Possivelmente sim, né? Mas assim, é aquele negócio, né, Eduardo? É assim, a gente não faz um prêmio para ficar policiando, penalizando, investigando, né? Assim, por mais que a gente tenha as nossas medidas elementares de proteção
do nosso site, do armazenamento das informações, das etapas de votação. Isso a gente se garante. Ainda que a gente sofra muito ataque hacker. No ano passado, para você ter uma ideia, no ano passado, nós sofremos, durante a etapa de votação popular, 71 ataques hackers que derrubaram a votação. Caramba, velho. Que isso? Não, mas e outra coisa, se é um puta negócio, um prêmio legal, né? Uma coisa acho que do bem, né? Só que os caras estão atrás de. Como é que eu posso dizer? É que estão pedindo aqui para adicionar alguma pessoa. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Respondendo a sua pergunta, né, Eduardo? É legal, mas assim, os caras estão atrás de cadastro, né? Os caras estão atrás de obter os dados das pessoas, né? Essa aqui é a história, né? Agora, nesse processo aqui de transmissão ao vivo, aí a coisa perde um pouquinho do controle, porque são várias pessoas participando e etc. Enfim. Bom, eu aproveitei esse momento para esperar aí que todos os finalistas estivessem já presentes. Acabo de receber aqui no WhatsApp que o último estava tentando entrar, mas já deve estar entrando. Aqui, ó, entrando aqui agora. Entrando aqui também o Thiago. Pronto. Então é isso. Todos aqui, declara aberta a 47ª live do Prêmio Profissionais da Música, 6ª edição. Edição que, em virtude da pandemia, teve seu início da sua longa trajetória, que normalmente dura um ano, no dia 1º de julho de 2020, com a abertura das inscrições. E tudo indica se concluirá, agora que nós já nos acertamos com as nossas questões tecnológicas, logo após o último dia das Olimpíadas, dia 8 de agosto. Ou seja, nosso evento, que é grande, está pautado para o dia 9 até o dia 16 de agosto, sendo que as cerimônias de premiação serão divididas em 2 dias, no sábado e no domingo, dia 15 e 16 de agosto, e poderão ser acompanhadas não só as cerimônias, como todas as atividades do evento, que inclusive as inscrições para workshows, palestras e pocket shows encontram-se abertas, né? Todas as atividades poderão ser apreciadas aí ao longo dessa semana, mas no sábado e domingo são os dias dos nossos painéis, pocket shows e cerimônia de premiação. Muito bem, por que convocamos todos? Já tinha explicado. Para que a gente se conheça, se reconheça, que a gente, em momento algum, né, se considere concorrente no sentido desnecessário da palavra, mas sim que a gente venha para cá para eternizar o que pensavam os finalistas dessa categoria no segundo ano de pandemia, no mês de abril de 2021, estamos eternizando, né? Porque estamos gravando lá no YouTube do Prêmio, e teremos aí um filmezinho ao final com o depoimento dos 482 finalistas que estão participando desde o momento da inscrição, deixando um testemunhozinho para uma pergunta que eu vou fazer ao final, que se chama: ser profissional da música é o quê? Né? Quem está acompanhando aí as nossas mídias está vendo que a gente disponibiliza o que as pessoas falam, e um filmezinho está indo ao ar de vez em quando, para depois a gente ter o filmezinho pronto. Começamos sempre a live nos apresentando de forma objetiva, né? Assim, quem sou eu, quem estou representando e como e por que cheguei aqui no Prêmio Profissionais da Música. Saibam vocês que essa categoria ela estreou na edição de 2019,
E na edição de 2020/2021 ela bombou. Tivemos aí quase 15 inscritos. Muito bem. Eu vou privilegiar aqui, se me permitirem, as ladies first e depois os men's depois. E vou também por ordem de chegada aqui na sala. A primeira a chegar chama-se Dani Pimenta. Queria que você soubesse, Dani, que eu tenho uma amiga que chama Dani Pimentinha. Aí eu falei, será que é a mesma pessoa? Acho que não. Mas não é não, porque ela é pimentinha, porque ela tem a ver com circo e tal, não sei o que. Ah, tá. O meu é um sobrenome mesmo. Mas achei interessante a coincidência. Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada. Você está falando de onde? Aliás, assim, você já conhecia a galera que está aqui guerreando, não? Disputando com você? Não, eu não conhecia, ainda não conhecia. A única pessoa que está aqui na sala que eu já conheço é o meu parceiro no livro, que é o Natan, que está aqui na sala também. Claro. Eu ainda não conhecia ninguém. Olha ele aí. Eu falo aqui de São Paulo. Muito prazer, muito obrigada pela iniciativa do prêmio, que é incrível, que eu acompanho há um tempo já, e que foi uma super coisa. A gente está aqui na final, com tantos projetos legais. Isso é verdade. São todos projetos muito legais. É muito, muito legal isso. Olhar que tanta gente, mesmo pessoas que acabaram ficando aí pelo caminho, enfim, todo mundo trazendo coisas muito incríveis. Bom, eu vim representar o livro Mapa Sound System Brasil. Só um minutinho, desculpa te interromper, Dani. Alguém conhece a Maria Jesus Lopes? Não conhece. A Aline, né? Tá bom, Aline? Vou deixar ela entrar, porque agora eu estou tendo que fazer perguntas. Melhor, vai lá, né? Mapa, eu te interrompi, não te interromperei jamais. Vai lá. Imagina. Então, eu vim representar o livro Mapa Sound System Brasil, que é um mapeamento de sistemas de som voltados à cultura jamaicana, ao reggae e a como esses sistemas se desenvolveram aqui no Brasil. Nesse livro eu não falo especificamente das radiolas, que são o formato prévio a esses sound systems, assim, eu dou uma passada ali no histórico, mas esse livro, contarei um pouquinho depois, ele agora está indo para uma nova etapa, que é um portal, e aí sim a gente vai falar das radiolas e de outros braços da amplificação voltada à música jamaicana em território brasileiro, como isso foi se transformando e se conectando aí ao longo dos anos, desde os anos 70, que é quando a coisa se concretizou aqui por via do Maranhão. Então, a gente vai prosseguir com esse projeto. A primeira pergunta, então, que já fica aí para todos vocês, quando a gente vier para a segunda rodada, depois das apresentações, é a motivação dos livros, né? O que motivou, porque essa história maranhense aí realmente é uma história muito peculiar, assim, no que se refere a desenvolvimento de cenas locais, né? Essa coisa no Maranhão realmente ficou muito marcada pela entrada do reggae, né, e das radiolas, etc. Tenho alguns amigos de lá. A cena aqui do reggae em Brasília é muito forte, né, e muita gente influenciada por lá. Sim. Mas já já a gente vai saber esses detalhamentos aí. Certo. Pode ser? Muito obrigada. Eu te agradeço, Dani. Não vou te chamar de Pimentinha, prometo. Agora vamos falar com a Aline Gonçalves, aqui à minha esquerda. A Aline também está em São Paulo, Aline? Não, eu sou do Rio, estou no Rio. Olha, faz você muito bem, porque eu também sou carioca, sem querer dizer, mas eu estou em Brasília, tendo que conviver com uma bancada carioca aí que se apossou aqui de um palácio comunista a 3 quilômetros da minha casa, e esse pessoal só sabe falar mal de comunista. Eu não estou entendendo o que eles vão fazer aqui. Galera da Casa de Vidro aí. Tá, vamos lá. Brincadeiras, não. Né? Parênteses à parte, vamos lá, Aline, fale sobre você. Vamos seguir. Você já conhecia a galera aqui, falar nisso?
Conheço o Paulo, que está aqui no meu computador, está ao meu ladinho. Ele está ele tá ao seu ladinho aqui no meu também. Isso. Bem, prazer estar aqui. Quero, assim como a Dani, agradecer mais uma vez por esse prêmio, por tudo que ele movimenta. Eu acho que o mais importante, no final das contas, é também a gente se entender parte de uma rede, né? Se entender o que os pares estão fazendo. Para mim foi muito bonito assim, ver o trabalho de vocês, de verdade. Parabéns para todo mundo, assim, tá lindíssimo tudo. E, bem, eu sou instrumentista, sou idealizadora do projeto Embra, Escritas Musicais de Mulheres Brasileiras. Isso foi um projeto que naquele auxílio emergencial do ano passado, aqui do Rio de Janeiro, eu realizei como um site onde eu coloquei 100 partituras de 45 compositoras de música instrumental do país. E esse ano, né, por causa da Aldir Blanc, estou transformando num livro físico. Estou super contente no processo de finalização aqui. Logo mais a gente vai distribuir para escolas de músicas, enfim, universidades. Mas é isso, o projeto foi esse, justamente trazer esses discursos musicais que sabemos que são muitíssimas vezes invisibilizados para a partitura, para o registro, e no intuito de talvez facilitar o acesso, né? Tá lá para quem quiser tocar, e também para a gente não precisar mais escutar, mas mulher não compõe, mas mulher não faz isso, não faz aquilo. Faz sim, tem aqui 100. Se você quiser tocar, se você quiser mudar o seu quadro, se você quiser mudar o seu repertório, esse trabalho vem para facilitar a vida de quem quiser, né? E junto nessa luta por equidade de gênero na música, especificamente na música instrumental. Então, é esse o projeto Embra que está aí representado. Muito legal. Vamos agora falar, Julinho e Eduardo estão representando o mesmo livro ou separados? Mesmo livro. Então tá. Como vocês dois chegaram praticamente juntos, sejam muito bem-vindos. Estão falando de São Paulo, do Rio ou de outro lugar? Eu estou falando aqui de São Paulo, de Santana de Parnaíba, né? Legal. E o Julinho? O Julinho está falando de Sertãozinho. Opa, Sertãozinho é a terra do como é que é mesmo? Aquele jogo americano que foi abrasileirado. O rock, né? O rock sobre patins, né? Você não viu o Julinho, você não viu o Julinho patinando, meu. Você não viu esse cara patinar, é show, meu. Muito legal. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a trajetória que trouxe vocês até aqui. Aliás, assim, vocês já conheciam a galera que está aqui ou também não? Não conhecíamos, não. Mas legal, está sendo um prazer também participar. Eu sempre vejo, né, as propagandas, né, do PPM e falo, poxa, que legal, uma hora precisamos participar. Quer dizer, da dupla, assim, eu sou o músico, o compositor. Então, eu tenho 38 anos de carreira já, sou cantor, compositor e tenho já uma trajetória. Não sei, eu faço parte de um grupo, não sei se vocês conhecem, Trovadores Urbanos. A gente faz serenatas. Serenatas, fizemos agora 35 anos de carreira, né? Eu me lembro do Trovadores, porque eu trabalho com música há 35 anos e no final dos anos 80 eu era metido a empresário de artistas de Brasília. E eu ia para São Paulo tentar achar situações e eu me lembro de ver assim, muitas publicações sobre os trovadores urbanos ali, passando pelos bares do Bexiga, etc. Sim. É uma delícia, imagina, 35 anos fazendo serenatas, né, para os apaixonados, né, tratando-se de música e de afeto, né, de carinho, que é através da música, isso é uma coisa sensacional. E eu sou um cara muito apaixonado também assim por coisa criança, assim, então esse lado de compor para criança. Então tem uma feira aqui que eu organizo em Lençóis Paulistas, que é no interior também, junto com o meu parceiro, né? Maestro Marcelo Maganha. Então nós
organizamos uma feira e o Julinho eu conheci através dessa nossa feira, que ele chegou como uma luz. O Julinho é um super ilustrador, desenha super bem, escreve bem também, histórias, compõe, né? E através dessa nossa feira, o Julinho apareceu, nós fizemos 4 edições da feira literária, e de repente o Julinho foi o cara que virou o nosso parceiro, irmão, assim, não pode ficar, porque para lidar com a criançada, né? Geralmente nas feiras passava a média de 8 a 10 mil crianças, né? Por evento a gente faz. Feira do quê, Eduardo? Feira do quê? Feira do livro, literária. Ah, tá bom. Né? E sempre com atrações. E essas atrações envolvia, eu também fazia. Integrada de arte, né? Sim. Integrada de arte, na verdade, de não arte, é literária só, né? De arte em geral, música também, né? E aí o Julinho, com aquele também expertise dele, com a criançada e tal, daí pintou a ideia aí eu falei, puxa vida, cara, a gente precisa bolar alguma coisa assim. Por quê? Assim, na nossa feira, você chegava naquela criançada, você vê 8 mil crianças assim, a gente punha aqueles estandes com as editoras e etc. Criançada ia e tal, mas a maioria assim, da criançada, poder aquisitivo muito baixo, não tinha grana para comprar, né? Daí eu falei, cara, tá errado isso, a gente tem que arrumar alguma solução para isso, assim, pelo menos que essa criançada, pelo menos um livro ganhe, entendeu? Através desse evento. Daí a gente conseguiu, através de patrocínios, tal, locais lá que tem bastante empresa que incentiva, né, com renúncia fiscal e etc. Né? Então, através disso, a gente conseguiu fazer esse primeiro livro, que é As Ideias de Lobato, tipo, incentivando essa criançada a conhecer, ler sobre o Monteiro Lobato. Porque o Monteiro Lobato, você pega essa geração nova, assim, né? Tinha aquela coisa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passou na Globo uns anos atrás, mas essa criançada é um livro para incentivar essa criançada a conhecer os personagens, né? Então a gente fez uma homenagem que é o precursor da literatura infantil, né? Imagina, o Monteiro Lobato. Daí o Julinho escreveu um texto, a historinha falando dos personagens e tal, e eu musiquei, né? Eu musiquei em cima da história dele, dos personagens, fiz as músicas da história que virou. Daí eu cifrei e tal. A gente até colocar as partituras aí, né? Mas até por questões também que a gente tinha um tempo para entregar isso, a gente resolveu cifrar mesmo e fazer os videoclipes das canções para as crianças. Então no livro tem um canal do YouTube que as crianças entram nas músicas, né? Para quem tem o livro, para conhecer as músicas e tal. Então foi uma ideia que pintou e hoje a gente está super, já estamos no nosso 3º livro aí fazendo, já sem parar, porque a gente adorou tanto a fórmula, né? E nada mais agradável do que você vê o brilhinho do olhinho das crianças quando recebe um livro, quando, né? E aí, Julinho, fala um pouquinho, Julinho. Na verdade, eu trabalho, eu sou escritor e ilustrador, né? E trabalho na educação, na imprensa, escrita e também na publicidade. Hoje, mais na educação, atuo na educação. Tenho mais de 20 livros ilustrados e publicados também. Escrevo roteiros para a MSP, né, para a Turma da Mônica, para o Ziraldo, enfim. Legal. Produzir esse livro foi muito legal, porque há muito tempo eu estava estudando sobre Monteiro Lobato e querendo fazer algo, e indo para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, eu fui escrevendo uma parte dele, passando para o Edu, a gente foi criando tudo. Bom, deu um conteúdo muito bom, o Pasquale avalizou tudo, fez a correção, o trabalho, publicamos ele. Hoje mais de 200 mil pessoas já leram esse livro. Que legal, hein? Ideias do Lobato. Ele está no Brasil, está em alguns lugares fora. É um livro que tem um conteúdo interessante, porque a gente apresenta os personagens de uma maneira que, assim, geralmente a pessoa pega a obra do Monteiro Lobato e republica. Hoje é um domínio público. E nós não, nós contamos a história de cada personagem à nossa maneira. E
Então isso traz hoje é considerado no Brasil o primeiro livro a ser lido, recomendado a ser lido, do Monteiro Lobato, para as crianças poderem conhecer os personagens dele. Legal. Ele tem a música, ele tem a história, ele tem a cifra, os bracinhos de violão e os clipes musicais. Então é uma ferramenta pedagógica interessante. Então, esse é um projeto que a gente vai levar por muitos anos ainda. Certamente. Pô, belíssimo, hein? Muito bom. Então já falamos aqui um pouco sobre a história maranhense, a história de compositores, a história do Lobato musicada, videomusicada, pô, só riquezas. Dando continuidade aqui, meu amigo Tiago Gomes, do Rio de Janeiro também. Então aqui temos 3 paulistas e 3 cariocas, né? Tiago Gomes, já conhecia a galera? Já conheço o Paulinho já de muitas décadas aí, né? Antes de ser músico, antes de saber o que era tocar um instrumento, já conheci o Paulinho. Éramos pseudo-vizinhos. E já depois, pô, muito legal, depois seguiu pelo mesmo caminho, né? Profissional. Já nos esbarramos muitas vezes, inclusive no PPM, né, de 2019. Exatamente, vocês já são figuras cativas. Estávamos lá juntos. A Aline eu conheço, ela não me conhece, mas eu conheço ela. Que ela é flautista da banda de um amigo meu, da Água Viva, que por sinal é uma banda incrível, né? E como é que é o nome do seu amigo, para ela saber se é amigo dela mesmo, Tiago? É o Felipe Batera. Batera. Tá. Felipe está com a gente sempre também. E Água Viva, aliás, poxa, super recomendo para quem quiser depois escutar uma música instrumental de qualidade, pode dar uma procurada no Spotify, tem discos muito legais. Sempre estava lá apoiando os projetos de crowdfunding, né, que o Felipe manda. Então, muito legal estar aqui com vocês dois e com todos, né? Agora conhecendo novas pessoas, fazendo novas conexões, o PPM proporciona a gente isso, né? Já pega o contato do Eduardo para a feira literária lá de Lençóis Paulista, hein? Que eu também vou fazer questão de conhecer um dia. Sim, nossa, vamos, prazer. Lá na feira literária de Lençóis tem a banca dos livros musicais lá, Eduardo? Exatamente, não, tem... não especificamente só de música, não. Né? Então, quer dizer, tem as editoras que geralmente as editoras sempre têm alguns temas, né, musicais, então é um pouco misturado ainda. Não é uma coisa assim, não é a Bienal do Livro dentro de São Paulo, é mais humilde. Já fica a dica, já pega o gancho e vamos crescer essa onda aí. Legal, boa ideia. Vai lá, Tiago. Certeza. Opa, desculpa, Eduardo. Vai lá. A gente vai falar mais aí. Vai lá, Tiago, conta aí. Então, galera, maior prazer estar aqui com vocês. O livro é Fala Músico, Como Ganhar Dinheiro com Música e Administrar Sua Carreira. É um livro que reúne entrevistas com músicos empreendedores, reúne também um pouco dos meus conhecimentos empíricos, né, de viver de música nessa batalha aí, nessa selva que a gente vive, que cada vez muda mais, né, ainda mais com o digital. E aí, além de fazer faculdade de música, mestrado em música, eu fiz um MBA em marketing, que me trouxe conhecimentos para fazer um capítulo aqui sobre marketing, um capítulo sobre empreendedorismo para músicos, um capítulo sobre planejamento financeiro, para organizar a parte, né, a parte estrutural, né, da gente, que é importante também. E tem entrevistas tem uma parte sobre financiamento de projetos musicais, né, crowdfunding, por exemplo, e tem também um capítulo com entrevistas com músicos empreendedores. Então, cada um contando um pouco da sua história, né? Quem fez a entrevista com o Nelson Faria, aí ele contou a história dele, Café Lá em Casa, Fica a Dica Prêmio, tudo que veio antes também, né? Então, tem entrevista também com Jacques Figueiras, que é um francês que fala sobre viver de música, né? Tem um trabalho incrível também na internet. Então, entrevistei o Jacques, entrevistei a galera do Novo Artista de São Paulo, que tem um canal super bacana. Tem o Matheus Starling aqui do Rio também, que tem uma escola de música, tem convênios com a Berkeley. Então, galera mais com esse foco empreendedor. Ele vem na sequência do meu primeiro livro, esse aqui é o segundo, né? O primeiro é Vivendo de Música e é só de entrevistas, né? E não necessariamente com músicos empreendedores, cada um contando um pouco a sua história para inspirar, né?
novos músicos e pessoas que não conhecem, né, da vida do músico, né, pessoas curiosas, né, que não querem viver de música, mas querem saber como é que o músico vive. Mas nesse eu foquei mais em entrevistas com músicos empreendedores, né, aquele cara que gere a sua própria carreira, que, na verdade, verdadeira, né, quase todo mundo é assim, né, salvo alguns que conseguiram fazer um concurso público, que tocam numa orquestra e tal, a grande maioria precisa gerir a sua própria carreira, né, quando não tem um empresário, quando não tem uma gravadora, etc. Então, esse livro é para isso, né? Para pegar ideias, para inspirar, para a gente olhar as histórias de outros músicos e para conhecer um pouco, né, dessa parte que a gente deixa muito para trás, né? A gente estuda muito sobre a música, né? Sobre a parte técnica, musical e artística, e essa parte da sustentação material às vezes fica um pouco para trás. Então, esse livro se dedica um pouco a isso. Tem prefácio do Roberto Menescal, tem prefácio da Luciana Requião, que é a pesquisadora de trabalho em música aqui no Rio também. Tem uma galera que eu fiquei muito honrado de ter no livro. E é isso. Uma honra estar aqui entre tantas pessoas legais com projetos tão bacanas, né? Quero conhecer os próximos também. E espero que a gente possa criar uma união forte aí dos autores para a gente crescer junto. Que beleza! Se tem uma coisa que eu admiro nesse Thiago, é esse espírito colaborativo, coletivo, essa palavra sempre horizontalizada em favor de todos, para todos, com todos. Muito bem, seu Thiago. Valeu. Só sempre lembrando, né, que assim, essa coisa de falar sobre negócios da música, né, essas coisas que estão em volta de uma carreira de músico, realmente é um estudo necessário, na minha opinião, à parte, mas sem querer, né, Thiago, dizer que, pô, ser um músico é também ler e estudar pra cacete também, né, bicho? Não, com certeza. Mas, assim, a ideia de fazer o livro é que quando eu comecei na música, eu não tenho músico na família, né? E eu falei, cara, só sei que músico pode tocar no Faustão, pode tocar na Rádio Cidade, e que mais? Não sei, se eu não conseguir chegar lá no Faustão, para onde que eu vou, né? E aí eu procurava um livro, alguma coisa, e não encontrava, né? E aí escolas de música, livros, métodos para estudar música, tem muitos, né? Agora eu procurava uma fita de vídeo, né? Um documentário que tivesse alguma coisa sobre isso, eu não encontrava. Poderia ter me ajudado quando eu comecei lá em 97. Mas aí eu falei, cara, se um dia eu conseguir viver de música, eu vou compartilhar, né, para poder ajudar o Thiago lá de 97. Então, 2021 aí pode ter, né, galera que está no mesmo nível do Thiago de 97, e aí pode ser muito útil, né? Ou mesmo para quem já vive de música, mas teve tantas mudanças, né, Gustavo, nesses últimos anos, o mercado virou de cabeça para baixo, que mesmo quem vive de música, às vezes compra o livro e também fala, pô, já tenho 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, mas, pô, me ajudou bastante na parte do planejamento financeiro, na parte do marketing digital, enfim. Então, é por aí. Vamos agora ouvir meu amigo Paulo Almeida, ele que é marido de Janaína Marquezine. Tudo bem, meu amigo? Um assíduo frequentador do Prêmio Profissionais da Música, sempre colaborando com ideias, opiniões, e agora aí, ó, competindo. Muito bem, muito bom ter você aqui. Já conhecia a galera, Paulo? Conheci o Thiago, né? Conheço o Thiago, enfim, desde que ele se entende por gente. Eu sou um pouco mais velho que ele. E a gente, enfim, muito bom ver o Thiago aqui. E, pô, estou sempre acompanhando os passos dele. Conheço a Aline também, trabalhei com ela já na Orquestra de Tiberê e Família. E depois a gente sempre se encontra aí nas gigs da vida, e ela recentemente virou minha professora de clarinete, uma grande professora de clarinete. Voltei a estudar, quis voltar a estudar, né, Aline? Estou parado, mas estou estudando, né, Aline? De vez em quando eu toco. Parei de fazer aula por conta da... Toca mesmo, Aline? Fala pra gente se toca mesmo. Toco nada. Toca! Toco nada, coitado dos ouvidos da Aline. Uma paciência de Jó que essa menina tem para me aguentar. Então, muito bom estar aqui, muito bom estar de volta ao prêmio. Pô, sou frequentador desde a primeira edição do prêmio, eu estava lá, estava com
a gente já teve outros projetos finalistas aí do prêmio, artistas que eu cuidava da produção, empresariava, enfim. Então, a gente está sempre na cola do Gustavo aí. Muito bom estar aqui. E agora eu estou editando com outras 4 figuras maravilhosas, os cadernos de música. Meus companheiros nessa empreitada são Leonardo Lixotti, a Ana Paula Simonassi, o Sérgio Com e a Janaína Marquezine. E a gente está editando uma coleção chamada Cadernos de Música, que são esses livrinhos aqui. Legal. Esse é do Gil, saiu o do Ginga, enfim, Tom Jobim. A gente já está com 22 números rodando aí. Todo mês o assinante recebe 2 livros em casa, um com um artista já consagrado e o outro com uma espécie de aposta dos editores, que são alguns nomes que já são reconhecidos pela crítica e por seus pares, assim, mas que ainda não têm o reconhecimento do grande público. E aí, em cada caderno desse do homenageado, vem uma entrevista, uma longa entrevista, rara ou inédita, em sua maioria inédita, mas no caso do Tom Jobim, por exemplo, é uma entrevista rara que a gente buscou, e um longo ensaio também inédito que a gente mesmo produz sobre esse homenageado. Então, é um mapeamento assim, da MPB que a gente vem fazendo ao longo dos meses, que está muito, muito bacana fazer, com um prazer imenso. Toda semana a gente entrevista alguém. A gente já tem uma frente aí aberta até o final do ano, sabe? Conseguimos uns nomes assim praticamente impossíveis. Conseguimos o Chico Buarque, por exemplo, que vai sair esse ano ainda, sabe? Esse ano ainda vai ter Menescal, Zélia Duncan, Tim Maia, enfim, a gente está com uma coleção que está bem bonita mesmo. A gente está muito orgulhoso e muito contente de fazer. Que legal, muito bom. Olha, feitas as apresentações dessas belezas que vocês trouxeram para enriquecer e encantar essa edição, vamos agora falar um pouco sobre nós, sobre o nosso universo, o universo dos criadores, dos produtores, dos caras que fazem acontecer através dos livros, das palavras, das ilustrações, do papel, né? Tão importante para a formação e para a educação das pessoas. Uma das categorias, na minha opinião, mais como é que eu posso dizer, cervicais do Prêmio Profissionais da Música. É tão cervical, viu, gente, que eu já anteciparei para vocês 2 coisas. Coisa número 1. Nossa edição esse ano será 100% digital. E a gente está criando uma programação longa de capacitação, sempre com intervalos, vamos dizer assim, intervalos comerciais, de conteúdos nossos. Então, a gente vai ter um intervalo assim, de 5 a 10 minutos, que a gente está chamando de o momento do livro. Então, nós vamos pegar todos os finalistas, vamos pedir que vocês façam um vídeo falando assim, fartamente, é como se fosse um momento de autógrafo, para a gente colocar lá onde que ele está vendido, etc., para dar uma moral assim, especificamente para o livro, onde as pessoas podem acessar, se é num site, numa loja, etc., para vocês poderem falar e a gente poder compartilhar isso como um conteúdo muito especial do prêmio. E fora isso, já está também decidido aqui entre nós que na próxima edição do prêmio, nossos pilares aumentarão. Nossos pilares são criação, produção e convergência, e na próxima edição será criação, produção, educação e convergência, justamente por causa dos livros e de todas as pessoas que trabalham com educação. Vamos lá, senhora Dani Pimenta, por que fazer um livro em 2021 ou 2020, né? Em tempos de sites, mídias sociais e vídeos? Então, assim, por que ainda investir? Por que investir nessa mídia, vamos colocar assim, e
como que você conseguiu viabilizar isso que certamente para você faz muito sentido, já vou até antecipando a sua resposta, mas e como que você conseguiu viabilizar isso? Eu acho que é interessante a gente falar assim, né? Considerando a concorrência, o que motiva vocês até hoje e como que vocês conseguem viabilizar essa motivação. Vamos lá? Certo. Bom, sobre o livro impresso, né, no meu caso, no nosso caso aí do Mapa Sound System Brasil, acho que tem uma diferença, assim, que... Bom, eu venho dessa época, eu venho dos anos 80, nasci nos anos 80, então eu cresci com a coisa do livro muito presente, então isso tem, né, uma presença na minha vida muito intensa. E eu considero também que existem diferenças entre o registro digital e o registro físico que, tipo, são muito cruciais. Então, sei lá, o registro digital pode acontecer alguma coisa dele se perder, ser corrompido. Bom, a gente estava falando agora mais cedo, você contando da história das invasões, né, dos hackers e coisa e tal. Então, de certa forma, um pouco volátil, né? E se perde no meio desse mundaréu de informações que a gente tem que lidar diariamente. E o livro, ele vai atravessar, né, os anos e vai atravessar de alguma forma esse espaço temporal, como acontece com os discos de vinil, né? Eu tenho um Instagram até que chama Capas que Falam, que aí eu resgato algumas capas de disco com mensagens, sei lá, dos anos 60, 70, enfim. Então, esse registro físico, ele guarda essa história por anos e anos e anos e décadas e décadas. E aí, no nosso caso específico, para o tema que a gente trabalha, a gente não tem praticamente, a gente tem muito pouco registro físico mesmo aqui no Brasil. A gente tem alguns livros muito bons que tratam do reggae especificamente, né, como um todo, como uma entidade completa, mas voltados à cultura sound system especificamente, a gente não tem nada. Então, também foi um primeiro registro, né? Foi um primeiro passo que a gente deu nesse sentido, porque é uma cultura relativamente nova, né, no país, pra gente. Como eu disse, começou ali pelos anos 70, então é bastante recente. Então, a gente não tem nada voltado a isso fisicamente, agora tem com o mapa, né? Então, a gente, sobre como a gente viabilizou isso, né? Em 2018, eu já tinha começado esse projeto mapeando os sistemas de som num site que eu tenho, que é o Groovin Mood, que está no ar desde 2008. E em 2014, mais ou menos, eu comecei, por meio de entrevistas, a mapear essa galera e tudo mais. E aí o Nathan, que é ilustrador, foi convidado, a gente fez eu escrevo e o Nathan é a pessoa da ilustração. Mas o Nathan conhece o Julinho e o Julinho conhece o Nathan, ou ainda não se conhece? Eu acho que vocês precisam se conhecer, Julinho e Nathan. Não se conhecem, precisam se conhecer. Ainda não conheço não, viu? É isso. E aí a gente se juntou em 2018, porque aí o Nathan usou essa pesquisa que eu estava fazendo como base para desenvolver um material para exposição Jamaica, que é uma exposição francesa que veio para São Paulo. Então, ele fez umas ilustrações aqui de sound systems aqui de São Paulo e tudo mais. Então, a gente se uniu, porque aí ele usou um pouco da minha pesquisa, passou essa pesquisa um pouco e tal, e a gente se juntou com a ideia de fazer um livro que não é barata, né? É bem complicado viabilizar isso, mas a gente conseguiu um fomento municipal, um edital da prefeitura daqui de São Paulo voltado à linguagem reggae, que a gente chama de edital do reggae. Ele está agora a viabilização foi através de um edital específico. Exatamente, foi edital. E aí a gente conseguiu viabilizar 300 cópias, não foram muitas também, que já estão esgotadas, não existem mais essas cópias à venda. A gente disponibilizou o livro online gratuitamente, justamente porque não tem mais. E foi o que a gente conseguiu fazer. Por isso, então, a gente tem o registro hoje físico, mas a ideia até do portal é justamente seguir com isso de forma mais econômica, porque a gente realmente não tem como viabilizar outras tiragens agora e tudo mais.
é um plano para o futuro. Vamos ver se rola. Muito bem, então tá claro aqui, viu, Aline, que o modelo viabilizador da Dani foi justamente a participação de um edital. E o seu, Aline, como é que você vem construindo a trajetória do Embra? Bem, exatamente como a Dani. Exatamente. Ano passado, num primeiro edital, a gente fez só a parte virtual, né? A página onde estão hospedadas essas partituras, enfim, história das compositoras, alguns vídeos dessas músicas que estão registradas para as pessoas terem referências. E esse ano é que a gente está transformando em livro, como eu disse anteriormente, através da Leodir Blanc, aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu transformar ele num livro físico e está na gráfica agora, ele nem existe ainda fisicamente, né? Daqui a uns 10 dias vai ficar pronto. E continua, acho que com a mesma... Assim, só para responder a primeira pergunta, eu tenho uma sensação muito parecida com a Dani, que a experiência é absolutamente diferente, né? Ainda mais quando é um livro de partitura, tem um poder agregador, assim, um songbook, né? Quem é músico sabe que é sentar em volta de um livro e descobrir o que tem ali dentro, conhecer as músicas, né? E quando são vozes que você normalmente não tem acesso, como composições de mulheres, que muitas vezes na música instrumental não são escutadas, não são consideradas, ganha um sabor muito especial e eu acho que é mesmo uma ferramenta de luta mesmo para a gente mudar esse cenário aí. Então, é isso. É uma experiência bem particular, né? Sentar na frente de um songbook e ler e descobrir que música tem ali dentro. E eu queria dizer um negócio para a Dani Palini e para todos, viu? Que eu aqui não estou fazendo defesa de nenhum processo, não. Muito ao contrário, eu inclusive sou um cara que dá ler jornal. Se não me trouxer o jornal no papel, eu não tenho nenhuma atratividade assim, além da manchete no mundo digital, entendeu? Julinho e Eduardo, vamos falar do modelo que viabilizou o livro do Lobato e sobre a motivação de permanecer, as ideias de Lobato. Vai lá. Bom, eu tenho, quando vocês falam da parte física, né? Para mim, vendo a visão da educação, o livro não vai acabar. Meu caso, por exemplo, os meus livros, eu lancei agora o Mundo Queria Aprender a Ler, uma latinha diferente, nós estamos fazendo um outro agora que é o de gotinha em gotinha. Esses livros são adotados em escolas, né, para o ano letivo. Então, ele é físico. Tem ele físico, principalmente físico. Eu tenho uma editora que produz livros de outros autores. Vocês têm um livro, você é um poeta, uma poetisa, ou tem livros assim, a gente produz. A gente lança os livros e tudo mais. Então, assim, a parte física é uma coisa que você falou, é o jornal, por exemplo. Para mim não tem sentido nenhum, eu não me acostumei, né, a abrir ali, abrir o jornal XY e ler pelo computador. O físico é que encanta, né? Você vai lá para os quadrinhos, você volta. Eu publiquei muito jornal já, inclusive aí no Diário de Brasília, como cartunista. Então, assim, o livro físico nas mãos da criança encanta. Eu falo porque o que nós vivemos nessas experiências que tem aí, o Edu mesmo viveu essa experiência de poder ver o teatro lotado, o evento literário lotado de crianças com o livro nas mãos. E assim, não teve uma criança que perdeu um livro ou deixou ele para trás. Isso é legal. Isso era uma coisa que a gente tinha essa preocupação. Eu falei, mas livro, essa criança, você vai começar a distribuir livro de graça, essa criançada vai jogar tudo, sabe? Vai dispensar, vai deixar no banco, vai embora. Não foi nada disso, né? Eles amaram, assim, é legal isso. Não, o livro é uma joia, né, Bíblia? Agora, jornal, e depois do jornal, tem que dar aquela lavada na mão, né? que a tinta vem, né? Agora, e o modelo viabilizador das ideias do Lobato? Foi edital? Como é que foi? Não, foi renúncia fiscal, foi patrocínio. Legal. Patrocínio via Lei Rouanet? Lei Rouanet.
Pô, muito legal, muito bem. Então vamos aqui. Tiago Gomes, e você, meu amigo, fale do seu modelo. Como é que você viabilizou esse seu segundo livro que muito acrescenta aí à comunidade? Foi autopublicação do meu bolso mesmo. O meu primeiro livro, Vivendo de Música, tinha sido por um crowdfunding, né? E aí, esse segundo, eu confesso que não me animei muito a fazer um crowdfunding, e aí eu mesmo fiz na mesma editora que eu fiz o outro, só que antes com a verba do crowdfunding, agora com a minha verba mesmo do meu bolso. Banquei essa edição. Muito bem. Seu Paulo Almeida, como é que se viabilizou e se viabilizará os próximos aí cadernos da música? Olha, os cadernos de música a gente conta exclusivamente com a verba do assinante. Então, o cara entra lá no nosso site, assina, ou pode comprar uma edição só, né, sem assinar a série toda, e é exclusivamente com essa verba que ele é sustentado. A gente fez uma campanha no início um mês antes de botar eles para rodarem, e a gente conseguiu um número mínimo de assinantes que a gente estava prevendo, que viabiliza toda a produção. E, enfim, a gente não está tirando dinheiro nenhum deles, mas também não está perdendo dinheiro. Então, a gente consegue manter com os assinantes. A gente precisa eu acho que a gente está com 130 assinantes, 150 assinantes, por aí, nessa média, que vai variando, né? Um mês sai um, outro mês entra outro, enfim. A assinatura também não é por um tempo estendido, né? O cara assina, se quiser parar de assinar no mês seguinte, pode parar, isso não é um problema nenhum, não tem vínculo nenhum temporal, assim. Então, para a gente começar a ganhar dinheiro, eu acho que a gente tem que triplicar esse número de assinantes aí, sabe? Para começar a entrar alguma grana para a gente. Mas é exclusivamente com a verba das assinaturas. E a assinatura não é cara, é R$49 por mês, o cara recebe 2 livros na sua casa, então é bem razoável. Legal. Bom, como todos vocês já devem ter percebido, quer dizer, quero crer que perceberam, mas se não perceberam, não tem problema. O Prêmio Profissional da Música, todo ano, ele tem assim um tema, né? Vamos botar assim um slogan, que é uma coluna cervical por onde a gente constrói toda a história que a gente conta ao longo do ano. O nosso slogan esse ano é: do analógico ao digital, viva o direito autoral. Sendo vocês autores ou representantes de autores, né? No caso aí o Julinho, editor e tudo mais, eu lhes pergunto, na hora das publicações de vocês, essa questão da remuneração ou da valorização, essa relação de monetização, se é que esse é o verbo, ou de negociação para manutenção dos autores. Como é que é isso para vocês? É prioridade? É uma coisa... enfim... Como é que vocês lidam com essa, na minha opinião, prioridade que é justamente o autor, sendo vocês os autores ou, né, as referências que vocês, as histórias que vocês trazem para contar? Dona Dani Pimenta. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Olha, como eu lido com isso, para mim é muito doido dizer sobre isso, porque eu escrevo há muito tempo, não escrevia livro, é o meu primeiro livro, na verdade, então eu sou assessora de imprensa, enfim, eu escrevo de outras formas, em outras frentes, e é muito doido pensar, por exemplo, no nosso caso, no meu caso do Natan, nós somos os autores desse livro, e a gente, sei lá, se a gente for falar em remuneração, em prosseguir, prosseguir de outras formas com a obra e tudo mais,
é bem difícil, mas é muito também gratificante, porque agora, por exemplo, a gente está fazendo o portal, e também por meio de edital e tudo mais, e a gente tem a experiência de ser os nossos produtores e autores e tudo ao mesmo tempo, e ele como designer e tudo mais. Então, é um papel muito diferente do que eu já tinha passado, do que eu já tinha sentido até então, diferente dos demais colegas que estão aqui, que já têm essa experiência mais aprofundada, né, nesse tipo de publicação. E uma coisa que eu achei também curiosa, sendo autora, né, desse livro e tudo mais, e que é uma coisa que eu também não tinha lidado antes, é como as pessoas cobram algumas coisas do autor, né, do tipo, como o público às vezes, pô, mas e isso, e aquilo, e por que não tem isso, e por que não tem aquilo, e por que faltou isso, e por que, enfim, algumas formas meio curiosas de lidar com o material que, claro, no nosso caso é um material que é um retrato, né, é um recorte de um período, mas que também é muito do nosso olhar vivendo dentro desse universo, né? Então são coisas muito... que são sensações que a gente ainda está lidando e sentindo, porque é muito novo para a gente, né? Acabou de acontecer, então a gente ainda está entendendo como lidar com isso. Ou seja, você não teve uma relação com uma editora onde você foi negociar seus direitos enquanto autora? Não, a gente fez tudo extremamente independente mesmo. Tudo foi feito por nós, tudo. Produção, na hora de rodar na gráfica, a gente foi atrás de gráfica, e foi fazer orçamento, foi fazer reunião, e foi... Enfim, tudo... É isso, nós somos os autores e produtores e nossos editores também, enfim. A gente acabou fazendo tudo. Não temos a experiência de ir até uma editora e entender como funciona a publicação dessa forma. Ainda não tivemos. Esperamos ter em breve. Aline, no seu caso, você está indo ao encontro de editores interessados em lhe publicar? Você já tem um modelo de negócio para você apresentar enquanto uma autora que possivelmente tem que negociar com editores? Como é que você está lidando com a sua automonetização ou a sua autovalorização enquanto autora? Certamente isso é um ponto muito importante, mas ainda não cheguei nesse momento. Como eu disse, foi tudo feito através de editais e com uma intenção de realmente distribuir gratuitamente, né? Espalhar essas notícias, essas músicas. Então, eu sou autora, mas estou lidando com partituras de 45 compositores. Então, também tem uma questão muito delicada, enfim, para passar a essa outra etapa, que não é ainda nem a intenção da gente. Então, ainda não cheguei, mas certamente é uma coisa muito cara, que deve ser tratada com muito carinho, cuidado. Mas Dani também é minha primeira... Eu escrevo partituras, arranjos, escrevo notas, mas livro é a primeira vez. Somos e o livro estreantes, de partituras, né? Somos estreantes. Se tem uma coisa legal... Desculpa, Aline. Pode falar. Não, eu ia só falar que se tem uma característica dessa premiação é essa mixagem entre gerações, entendeu? Estreantes com veteranos, assim, esse é que é o balanço legal do prêmio, entendeu? Esse formato, sim, é uma novidade, não é? E, como eu disse, tem uma intenção muito ainda de... Ainda não, é outra intenção, né? Uma intenção de distribuir mesmo, que essas partituras cheguem nos lugares, mais do que uma intenção de venda nesse momento. Entendi. Julinho e Eduardo, vocês que já estão mais, vamos dizer assim, protocolizados assim dentro do dia a dia, né, de uma publicação, com edição, com gráfica e tal. Como é que vocês lidam com essa coisa da valorização dos autores, etc.? Bom, os royalties ou qualquer tipo de direito autoral deve e tem que ser respeitado. Nós mesmo, acabei de mandar para o Edu hoje
um contrato nosso aí de uma outra pessoa que nós escrevi o livro, já está tudo certinho. E ali já tem um contrato já redigido para ele, para esse biografado, no caso. E assim, por exemplo, no meu caso aqui, as demandas. Eu tenho, que nem a Aline falou sobre a quantidade de autor que ela tem aí, de músicas, compositores. É muito sério isso, né? Então você tem que estar com isso tudo documentado, eles têm que concordar com todos os pedidos e ambas as partes têm que estar satisfeitas, é claro. E acima de tudo, é respeitar a criação de cada um. Eu sei disso, eu vivo, vocês todos aí são artistas e o nosso direito de criação e financeiro também tem que ser respeitado. Então, assim, eu e o Edu, a gente faz isso sempre e sempre respaldado, tudo certinho com a lei, até os processos gráficos, tudo é documentado. Porque, assim, a gente tem uma diferença muito grande e os artistas hoje estão tentando se adaptar, os que não estão vão ficando para trás. Porque, assim, é um negócio, é um trabalho, não é simplesmente viver, eu sou um artista, bom, não. Você é um artista empreendedor, você vive disso ou é apenas um hobby? A partir do momento que você profissionaliza o seu trabalho, e é o meu caso, é o caso do Edu, você precisa se documentar, você precisa se organizar, precisa ter seus prazos e tudo mais. É necessário. E isso tem custo, para tudo isso. E você tem que estar preparado para isso. Mesmo se é um edital governamental, estadual, municipal, é necessário toda a documentação, que tudo esteja certo. Então, é necessário, e principalmente a garantia de direito de todos. Isso é o principal de tudo. Poxa, um prêmio, por exemplo, um PPM, vocês garantem o direito de cada um aqui. Vocês estão dando direito, inclusive, da nossa fala aqui. Nós não estamos assim, concorrendo, não sabemos quem é, então não, estamos tendo esse direito. A gente está tendo esse bate-papo, e isso é o que valoriza e que dá credibilidade. Eu vivo em salões internacionais, que nem Salão Internacional de Humor de Piracicaba, ou da Bolonha, de livro, ou agora, acabei de ser premiado num da Síria, enfim, é tudo muito sério, é tudo muito bem feito, é tudo documentado. Já existiu plágio de trabalho meu em salão na França, eles entraram em contato comigo, os cartunistas lá já me conheciam, falaram, esse desenho é cópia do Julinho. A pessoa foi penalizada lá, enfim. Ixi, sério, que vergonha, hein? Porque é o seguinte, né, Julinho? A gente que está aqui permanentemente em contato com essa questão na área da música, essa coisa do desrespeito, né, predominantemente aos autores, né, haja visto que os autores não são, até o momento ainda que a legislação obriga, não são nem mencionados, né, quando toca uma música no rádio, né? E... Você tira por base, só para concluir isso, então, se tira por base uma coisa. Por exemplo, tem contadores de história. Eu dou curso para professores e tudo mais, ou para contadores de história. Gente, é importante vocês sempre citarem título do livro, autores, o compositor, a editora, é necessário. E hoje eles estão ganhando cada vez mais esse conhecimento. E assim, isso eu não abro mão, no sentido de garantir o direito de cada um. Poxa, somos artistas, mas e não é brincadeira, é um trabalho. Exatamente. E como a gente vive assim essa não vou nem dizer extinção, mas assim, é muito difícil, né? Ainda mais no momento de pandemia, com a queda total de arrecadação de direitos autorais. Mas assim, antes da questão da arrecadação, tem uma questão assim da compreensão de que temos autores que participam de composições musicais que não fazem shows, que não são instrumentistas, que vivem das suas criações. E essas pessoas, às vezes, não são lembradas na hora dos registros, né, que é o que a gente está falando, sim, e acabam ficando sem renda nenhuma, porque muitas das vezes, assim, músicos vão lá e tocam, né? Agora, o autor não vai lá tocar, né? Nem sempre, né? Tiago Gomes, qual era a pergunta mesmo que eu fiz? Ah, sim, como é que... Bom, você é o próprio autor, né, Tiago? Mas você é a própria editora, né? Sim, também, né? Você paga para você mesmo, então? Eu optei por esse modelo porque
eu posso controlar, né? As vendas são só comigo, no meu site, né? Então, eu posso controlar o preço do livro, o formato, a capa, a diagramação, tudo é de acordo com o que eu quero fazer, né? E aí eu vendo, envio, né? A Soma que trabalha comigo, quando tem muito envio para fazer, ela faz para mim. E a gente controla não só a parte artística, quanto a parte financeira, né? Então, para a gente entende que esse é o melhor formato, né? Existe um modelo que todo mundo fala sobre 90% para a editora e 10% para o autor, né? Dentro desse modelo, que a maioria dos músicos que eu conheço fazem, né? Praticam esse modelo com editoras de livros musicais, esse modelo, para mim, não faz sentido. Eu prefiro vender menos livros e ficar com o valor todo para mim e poder ter o controle todo sobre a produção do que 10%, sendo que os temas que eu abordo no meu livro, eu não acredito que eu consiga vender 10 mil livros, entendeu? Que aí eu acho que quando você entra numa editora e aí eles distribuem nacionalmente, e aí você tem um mote, um chamariz para o teu livro, né? Aí você consegue ter, como é que diz, escalar, né? Você conseguir ganhar esses 10%, mas numa quantidade muito grande. Eu estava até conversando com a Cris, que foi ganhadora desse prêmio ano passado, né? E ela contando a história dela e tal. E os livros dela são de biografia, do Mutantes, da Legião Urbana. Então já tem um chamariz que atrai um grande público, né? Então ela consegue números espetaculares de venda. Mas 10%, né, daquilo, mais ou menos, ali. E para o meu nicho, para o meu assunto, eu prefiro eu ser o produtor e eu ficar com 100% de um pouquinho do que ficar 10% de um pocão, que pode não ser um pocão, né? Quando você entra numa editora, você não sabe como que eles vão trabalhar o seu livro, né? Já tive exemplo de professor... Mas não na editora do Julinho Sertão. Julinho... Ô, Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, aqui que o Gustavo falou, que é interessante, do analógico ao digital, né? E no caso da monetização. Na monetização, exatamente. Aí é uma coisa que a gente está engatinhando muito ainda, né? Pelo menos assim, para o cara que faz um trabalho que nem o nosso, que é uma coisa mais... não tem aquela... É mais de nicho, aquela né? popularidade, assim, né? Tão popular, assim, né? Talvez a do Paulo, que é o que tem a mais popularidade, que fala até dos grandes ícones da MPB e tal, mas para você monetizar... Monetizar. Isso, acho que teu livro deve até falar um pouco disso, eu acho. Fala. Monetização, né? Isso daí cara, é difícil pra caramba, né? Pra você conseguir, sei lá, quantos milhões de views e o caramba para poder ganhar dinheiro com isso. Na verdade, eu não abordo esse tipo de monetização, né? Porque monetização de Spotify, monetização de YouTube, você tem que ter milhões de views. Para você ganhar com isso, você precisa ter um canal de comédia, né? Ser um Porta dos Fundos, um Whindersson Nunes da vida. E nem os caras do Porta dos Fundos ganham dinheiro no Porta dos Fundos. Ali é um trampolim para ele fazer um show de comédia, né? Um stand-up, um trampolim para ele fazer um trabalho na Globo, num canal de TV por assinatura. Mas, por exemplo, o meu livro eu vendo e ganho dinheiro do livro todo para mim, mas eu também não vivo dessa renda do livro, né? Eu vendo eu uso o livro também como um bônus quando eu vendo cursos online. Aí sim, um curso no online, no Hotmart, onde quando o cara compra, nos primeiros dias ele leva o livro de bônus. Aí eu estou agregando valor ao meu curso. Então, é uma monetização sob um aspecto um pouquinho diferente. Muito bom. Bacana. Aí, se eu concluir, Gustavo, desculpa. Não, claro. Se eu ponho um livro numa editora e ele distribui nacionalmente, quando eu vou vender o meu curso e eu dou o meu livro de bônus, de repente a pessoa vai falar, eu já tenho, comprei na livraria aqui da minha esquina. Entendeu? Então, é até vantagem para mim não ter o livro distribuído nacionalmente, para ele ter mais valor quando eu coloco ele como bônus de um outro produto que eu vendo. Paulo Almeida, e você, como é que se relaciona? Você que é um defensor dos direitos autorais. Pois é uma questão complicada essa, porque, enfim, no nosso caso aqui, somos nós os autores, né?
No caso de entrevistas, assim, os direitos autorais são do entrevistador e não do entrevistado. Então, isso facilita bastante as coisas para a gente, na questão de contratos e tudo mais. E a gente a editora que edita a gente, ela pertence a 2 de nossos editores aqui, que são o Sérgio e a Ana Paula, que é a Revista de Cultura. E então eles conseguem fazer isso sem custo para essa publicação. Mas o mercado editorial ele é bastante similar assim ao mercado da música, sabe? O autor é o que fica na ponta lá e é o que se ferra, na verdade, sabe? O Thiago falou aí os números, 10% é quando, cara, o cara, sabe, faz um contrato muito bom, que eu já vi casos de 6%, sabe, do autor ganhar 6%. E a gente vive um momento complicado no mercado editorial, né, com as livrarias fechando e tudo mais. Então, a Amazon vindo com força total em cima então, os pequenos selos ficaram muito prejudicados com isso, muito prejudicados mesmo. Mas, assim, as livrarias também eram um lugar de escoar esse dinheiro, assim, de uma forma que cobravam de 50% a 60% do preço de capa, sabe? Então, aí o autor fica de 8% a 10%, a editora que cuida de logística, cuida de impressão, diagramação, capa e tudo mais, ficava com, vamos dizer aí, 40%, 42%, 38%, variava. Então, é uma conta que, na verdade, acaba não fechando, no final das contas, para o autor, sabe? O autor se empenha, às vezes trabalha... A Janaína lançou a biografia da Clementina de Jesus, ano passado ela esteve lançando aí no Prêmio da Música. Ela vendeu muito bem, ela lançou por uma grande editora, pela Record. É uma biografia de bastante fôlego, eles demoraram 6 anos para fechar a biografia. É um trabalho impressionante, assim, sabe? 6 anos debruçados ali e você fica com 10%, e eles dividiram esses 10% com a família da Clementina, deram 5% para a família da Clementina e ficaram com 5% para dividir entre os 4 autores. Então, ou seja, sabe? Assim, é uma loucura, apesar de terem vendido bastante... É uma loucura ou é uma humilhação, Paulo? Sendo bem sincero. Pois é, eu dei uma risada aqui para não chorar, na verdade. Exatamente, assim, é muito triste. Então, eu acho que esse caminho dos independentes estarem fazendo seus próprios sites para vender seus livros, indo de porta em porta, fazendo como o Thiago faz, a Dani faz, a Aline faz. Enfim, eu acho que é o formato, ou séries por assinatura, onde você consegue falar diretamente com o seu público, sabe? A gente está vivendo um boom aqui, nesse momento, desses canais, dessas franquias de assinatura tag, livro, esses clubes de leitura, né? Que você assina, recebe na sua casa e tal. Eles estão realmente ganhando bastante dinheiro com isso, bastante dinheiro. Está movimentando umas cifras bem interessantes, bem interessantes. E aí a gente tem, por exemplo, agora a gente tem, falando da música já, a gente tem clubes de vinil, né? A gente tem, eu acho que uns 4 bons clubes de assinatura de vinil que você recebe na sua casa e tal. Eu acho que o caminho vai ser esse, das pessoas começarem a fazer seus nichos, falarem diretamente com o seu público e para conseguir se remunerar melhor. As grandes editoras vão ficar mesmo com os grandes autores, com os best-sellers, que esses não vão acabar nunca e tal, mas para o autor pequeno é complicado. Na verdade, né, conforme o Paulo aí ilustra, né, para usar uma palavra do nosso universo aqui da noite de hoje, a similaridade dos mercados editorial e musical são gritantes, né, flagrantes, né, porque, afinal de contas,
a gente tem esses modelos monopolistas aí, cada vez mais monopolistas, né? Das nossas DSPs ou das nossas lojas digitais, /agregadores e tal. E a mesma coisa me parece acontecendo aí. Eu acredito realmente que sobra aí para quem quer continuar nisso justamente essa convergência de formatos, essa busca por inovação, né? Essa busca por um contato permanente com o seu cliente, né? Eu sempre gosto de dar aqui o exemplo, né, do meu amigo Fernando Anitteri, do Teatro Mágico, né? Acredito que todos vocês conheçam a banda Teatro Mágico aqui. O Teatro Mágico é um sucesso de arrecadação de dinheiro para tudo que eles querem fazer, né? Eles colocam uma meta para fazer um DVD e arrecadam o quádruplo, né? E sempre foi assim ao longo dos anos. E aí eu pergunto, ô Fernando, vem cá, cara, qual é o seu segredo, bicho? Porque assim, tudo bem, você é um bom compositor, sua banda é legal, não sei o quê, mas, cara, é impressionante a popularidade e como que vocês são queridos e assistidos, né? Ele, Gustavo, tirando compor e fazer os shows, a única coisa que eu faço é conversar com o meu público diariamente. Aí você vai lá ver, ele faz lives todos os dias com o público dele para saber o que o pessoal quer, o que o pessoal acha, que é impressionante a longevidade do Teatro Mágico, esse modelo de manter um relacionamento permanente aí nos canais digitais. E aí, como última pergunta, eu digo, é uma prática de vocês manter relacionamento com as clientelas de vocês através de como? É o quê? Tem um site, tem uma newsletter, tem uma rede social. Como é que vocês mantêm um contato, se é que vocês têm essa postura, essa preocupação? O Thiago, eu já entendi que ele tem lá a estratégia dele de fazer o curso leva para o livro, né? E os demais? Dani Pimenta, sempre você. Declarações sobre o Teatro Mágico, rapidinho. Pode dar. Então, desculpa, Dani. Não fui eu que tirei você da fila. Desculpa, Dani. O Fernando é um cara genial para fazer música e para inventar coisas. Eu fui num show virtual dele, um show online, no ano passado, no Zoom. Fantástico, cara. É um show só para 20 pessoas, onde a gente está ali na telinha do Zoom e ele vai tocando pela casa dele e de vez em quando ele abre uma telinha de alguém e conversa e aquela pessoa interage, mostra, às vezes ele te dá a oportunidade de cantar alguma música do Teatro Mágico, como conheceu a banda. Então, assim, não só ele interage diariamente nas redes sociais, como no show dele, ele fez um pocket show para 20 pessoas, faz todo dia e abria as câmeras de cada um para as pessoas conversarem com ele. Tipo, quase um show personalizado, cara. Muito fantástico e eu achei genial e peguei várias ideias dele também para poder modelar aqui e trazer para o Fala Músico também. Então, esse exemplo que você deu é perfeito, cara. Legal. Dani, vamos lá, para a gente responder e a gente passar para a nossa perguntinha final, o que é ser um profissional da música /livro, né? Vai lá, Dani. Sim. Bom, a gente usa bastante as redes sociais, tudo ali está bem pautado, todas as nossas atividades com o Mapa Sound System, elas estão bem pautadas, tanto na nossa página do Facebook e principalmente no nosso perfil do Instagram. Então, assim, é muito interessante de observar, porque em outros projetos nossos, a gente não percebe o engajamento e, enfim, a resposta que a gente tem do público como a gente percebe no mapa. É muito interessante. Então, a gente sempre compartilha conteúdo de outras, assim, de equipes, enfim, do interior do Maranhão, ou daqui, ou de qualquer outro lugar do Brasil. Se tem lives de equipes de som, a gente compartilha lá. Enfim, a gente procura não só falar do projeto em si, do que a gente está fazendo, mas também de criar fomentar essa rede, né? De estimular essa comunidade mesmo em torno do tema do mapeamento da cultura Sound System no Brasil. Então é muito interessante porque gera uma resposta muito legal mesmo. Na verdade, né, Dani, você já tem uma rede, a rede Sound System, né? Que vocês de uma certa forma colaboram, fazem parte, pegam carona, compartilham, e essa rede deve ser grande, né? É grande, não é, né? Então, assim, por ser tão nichado,
é muito maior do que a gente imagina, então... É fiel. É fiel, não é tão grande porque é uma coisa bastante específica, né? Mas é grande dentro do que se propõe e é bastante fiel. Então é isso, a gente está sempre conversando com o pessoal, principalmente pelo nosso Instagram. Aí agora com o portal, a gente vai utilizar o portal e também a gente pretende usar o YouTube, porque tem muito esse lance pós-pandêmico aí do vídeo ser uma ferramenta muito importante, né? Porque é isso, a gente quer ver as pessoas em movimento, as pessoas falando, as pessoas compartilhando as ideias. Então a gente pretende também ir um pouco mais também para essa parte do vídeo. Legal. A Aline, eu acho que deu uma saída, espero que volte. Enquanto ela não volta, Julinho e Eduardo, como é a ação fidelizadora, a ação convergente do leitor para as ideias de Lobato e, por que não dizer, da editora do Julinho? Vamos lá. Pois é, a nossa editora hoje pratica a mesmo ato que ele falou aí, o menino falou aí. Eu faço com que o autor seja o dono do próprio projeto. Porque, assim, eu sei o que é ter projeto em outras editoras e ganhar 10%. Eu tenho uma editora que 22% é o meu percentual. É bom. E realmente ele tem razão, com 6% tem autores. É verdade. O pessoal aceita porque assim, é o sonho de publicar um livro. Então você deixou todo o seu processo intelectual nas mãos de outra pessoa. Você não ganha nada. Tipo assim, ele te manda R$400 na sua conta e fala que foi aquilo que vendeu em um trimestre. Acontece muito isso. Então, no nosso caso, não. No nosso caso, a gente faz a produção do livro, ilustração, ele paga por isso. No caso de fazer impressão e tudo mais. Mas os livros vão para o autor trabalha tudo isso. Agora, ele vive disso. Aí o autor consegue ver um valor legal, ele consegue ganhar dinheiro. Ele paga o valor de produção e o restante é lucro para ele. No caso nosso, que nem eu, todos os dias eu tenho nos canais meus de internet, de modo geral, de e-mail, até rede social, todos os dias eu tenho o pai mandando vídeo com criança com livro meu, professores fazendo projetos educacionais, recursos pedagógicos. E, assim, as redes sociais são muito atuantes para mim. E o comércio gira aí, né? Essas pessoas fazem clubes de leituras, grupos de leituras. Então, tem sido assim. E até aí onde a gente consegue até realizações de outras pessoas que não tiveram a oportunidade de chegar numa editora, né? Entendi. O Edu, no caso, o Edu também, rede social e toda a divulgação está aí. Ele mais que ninguém vive um monte de coisa também dessa forma. Vocês falaram do Fernando Anitelli, por exemplo. O Fernando é meu amigo. Há pouco tempo, quando estava podendo, eu subi no palco com ele algumas vezes. É um cara muito criativo e é um cara que enxerga dessa forma. E assim, o show, ele negocia com o teatro, ele vai até lá, as pessoas estão lá. Gente, não adianta. Se você não tiver essa troca com o seu público, acabou esse negócio de você ser o artista ser blindado. Não tem essa. Hoje é assim, você vai lá, eu vou para um evento, eu fico o tempo que precisar ficar, assino a quantidade de livros que eu preciso. Porque, poxa, talvez a criança vai te ver aquela vez naquele período da vida dele. Então, é importante demais você ter esse contato. Só quem não gosta mesmo. Eu amo o que eu faço. Agora eu vou confessar, o Julinho dá muita dura em mim, que eu tenho uma preguiça do caramba, cara, de ficar na internet, ficar... É coisa do... É porque é um outro trabalho, né, Edu? É um outro trabalho, né? É porque eu sou de uma geração, eu vou fazer 60 já, cara. Eu sou de uma geração... Cara, às vezes quando você vai fechar show, assim, você pega programadores mais jovens, às vezes Sesc mesmo, você vai fechar algum show, alguma coisa assim. Aí você pega aqueles programadores mais novinhos, assim, e fala: mas você tem... Quantos likes você tem? Quantos... Puta, isso aqui me irrita de uma maneira. Bicho, mas tá aqui meu trabalho, cara. Toma, escuta. Olha aqui, ó. São as composições. Você precisa saber quantos likes que eu tenho? Eu quero que você escute. Então é uma coisa que é óbvio que é super importante. É isso. Se você não estiver numa rede social, cara, você não está em lugar nenhum. Você não existe no mundo. É isso, acabou. Hoje em dia, se você não está na rede, você não está no mundo. Acabou. Não tem... E ponto final. E essa coisa da manutenção que o Fernando faz, que você falou, isso é sensacional, mas eu ainda tenho que... O Julinho é um cara muito ativo nisso, mas eu, sinceridade, eu não sou... Eu tomo dura dele direto, assim, que preciso
preciso estar mais assim atuante, né, na rede. Agora você sabe que teve uma live aqui, com a live com as autoras, não sei de qual região, se foi do Centro-Oeste, do Nordeste, do Sudeste. E aí eu fiz uma pergunta assim, vem cá, o que você está fazendo aí para maximizar a sua existência em tempos de pandemia? Ela, Gustavo, eu só estou estudando algoritmos. Eu sei que você estivesse criando alguma coisa, mas está estudando algoritmos. Tiago. O Juninho, vai lá, Juninho. Nunca foi tão importante como está sendo agora no tempo. O nosso trabalho nunca foi tão importante como está sendo importante agora. Né? Falar de arte, no caso. As pessoas estão em casa, a saúde mental delas precisa desse toque da música, da arte, da literatura de modo geral. Então, assim, eu tenho encontros com famílias, crianças que são autistas, e outros casos assim, e que aliviam muito eles ali, eu desenhando com eles ali na hora ali e tudo. Então, assim, é o momento de mostrar o quanto a arte é poderosa, né? E nunca foi tão importante quanto esse século agora. Tiago, complementa aí para depois passar para o Paulo, para depois eu pegar lá o que é ser profissional da música. Vai lá. É sobre como é que a gente mantém a relação com o público, não é isso? Você também está claro, você dá aula, já está no pacote o livro. É isso, né? O livro está à venda, né, pelo site. A gente faz umas ações de vez em quando, em alguns períodos do ano, no Instagram, que é a rede que a gente tem mais conexão com o público, né? E é isso. E eu vendo meus cursos online. E aí, todo curso que eu vendo, o livro vai como brinde para os 5 primeiros, para os 10 primeiros, dependendo do volume de vendas que a gente está projetando, a gente faz isso. E eu tento, na verdade, fazer uma live por semana, nem sempre eu consigo, mas quase toda segunda noite eu faço live, e aí falo sobre tudo que eu faço e sempre falo sobre o livro também, sobre os dois, né, tanto Vivendo de Música quanto Fala Músico. Mas no momento mais no Fala Músico, que é o do momento, né? Já fica a dica aí para fazer uma live aí com seus amigos aí, livreiros ou autores de livros aí, ó. Vamos mesmo. Nós temos que, como eu falei aqui recentemente, nós temos que fazer crescer essa onda aí, hein? É de nós para nós, né? É verdade. É isso aí. Vai lá, Paulo, conclua. Então, a gente faz todo o approach pela internet, pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, e tendo que lidar com essas coisas do Facebook mudar o algoritmo, e aí não chega para todo mundo, o anúncio tem que ser bem específico, tem que ter isso, tem que ter imagem, tem que ter vídeo para melhorar, enfim, é uma loucura. É um saco, porque eu não tenho a menor paciência para isso também, mas como somos 5 editores, né? Aí a gente vai meio que se dividindo nessa função. O Leonardo Lixotti e a Ana Paula são os mais ativos nessa frente. A Ana Paula fica muito... Cuida do nosso Instagram, cuida do site e tal. E o Lixotti faz muitas postagens, sempre que ele pode, ele fala sobre o projeto. Então, a gente fica à mercê disso. E a gente vai ter que repensar agora algumas coisas, porque a gente vai publicar fora do país. Então, a gente vai publicar em Portugal, vamos publicar nos Estados Unidos, vamos publicar em alguns países aqui na América Latina. Então, a gente tem que se adequar agora a essas outras realidades, né? Enfim, nos Estados Unidos vai ser venda em livraria, em Portugal vai ter assinatura e livraria também. Aí a coisa vai complicar mais, a gente vai ter que se estruturar mais nessa nossa divulgação aí, chegar junto dos assinantes. Mas é uma lenha, é todo dia pegando um assinante pelo braço, sabe, ligando para a família e falando, assina aí, tio, você que fala, sabe, você que fala mal da Lei Rouanet, esse projeto tem Lei Rouanet, não, assina aí, sabe. Você que fala mal daquilo que você não conhece, nunca precisou, não sabe para que serve, assina aí. Exatamente. É por aí. Vamos embora, vamos assinar.
ó, é uma loucura, é uma loucura. Mas é muito gratificante, a gente está muito feliz. Feliz estou eu, depois dessa conversa aqui, com essas personalidades aqui, dessa categoria, como eu disse antes, muito especial, com suas histórias empreendedoras, com suas histórias e criações, com a sua música em forma de poesia, com a sua poesia em forma de música, ilustração, paisagens. Olha, até um gatinho surgiu agora. Olha aí. Vamos lá, então, para fechar com chave de ouro, para usar um termo das antigas aqui, do tempo do Eduardo Santana, que é quase o meu tempo, viu, Eduardo? Tem quantos anos, Gustavo? Eu tenho 53. É um menino ainda. Segundo o meu urologista, falou: você é um menino, você é um menino. Tô brincando. Vamos lá. Dani Pimenta, essa figura aí, simpaticíssima de São Paulo, que é ser profissional da música no que se refere ao mundo literário, editorial, do jeito que você preferir. Fale, querida. Eu acho que é um mundo com muitas possibilidades, não é fácil, assim, mesmo, a gente pode perceber, né, hoje na conversa com todos aqui, todos trazendo suas experiências, alguns com menos estrada aí, como eu, e os demais que têm mais, né, um tempo aí maior nesse mercado, mas é um mundo de possibilidades, né, a gente tem muita coisa para ser dita e registrada e guardada aí nas páginas, né, dos livros, sejam digitais, impressos, nas revistas, né, nesse tipo de material literário. Então, eu acho que é uma experiência que ela é realmente puxada, ainda mais num país como o nosso, né, bastante complicado nesse sentido, mas que é muito gratificante, é muito bom quando você vê o resultado ali pronto e pensa, né, puta, daqui 30, 40 anos alguém vai olhar para isso e vai lembrar e ver, olhar para esse recorte desse período, desse tempo, como é o caso dos cadernos de música com entrevistas tipo Tim Maia, que, né, já não está entre a gente, e que a gente vai poder ler, que a gente vai poder ver isso ali impresso, escrito. É muito especial. É duro, é difícil, é puxado, mas é muito, muito especial e muito gratificante. Certamente. Ô, Dani, só para deixar registrado, você falou que você trabalhou na imprensa, né? Você foi jornalista do meio cultural, é isso? Eu sou assessora de imprensa até hoje, trabalho com assessoria de imprensa, e eu tenho um site voltado ao reggae, às culturas sound system, aos afrobeats, desde 2008. Então, esse site tem 13 anos, e eu sou assessora de imprensa há aproximadamente uns 7, 8 anos. Legal. Vamos lá, pela ordem, Julinho Sertão ou Eduardo Santana, ou os dois. Ser profissional da música, vamos lá, um de cada vez. Bom, eu não sou músico como o Edu como vocês são, mas a música está para o meu trabalho como está para a minha vida, é natural. Eu vivo a música na escola, na educação, na escrita. A música, na verdade, é a força motriz para qualquer outro tipo de manifestação cultural. Por exemplo, o teatro, a arte do teatro, que é a mais completa de todas, que acopla tudo, né? Eu vivo isso. Eu estou desenhando, eu estou ouvindo música. Eu estou escrevendo um texto, eu estou pensando ou ouvindo uma música. Então, eu vivo isso todos os dias. E para a comunicação hoje, nos dias de hoje, no que eu faço, inclusive, no evento ou na escola que eu for, tem que ter música. Isso é natural. Hoje, tendo a oportunidade de musicar meus textos, amplificou muito mais, né, os meus leques de trabalho. Então, assim, o Edu já vive a música desde a criação dela até o final da produção. Eu sou o cara que ouço ele cantar e me inspiro com o meu trabalho. Através da música dele, eu me inspiro nos meus trabalhos, muitas vezes. O Edu é aquele que vai aonde o público quer, literalmente, né, Edu? Vai lá. Eu adoro. Fazendo muita serenata, Edu? Hoje o grupo ficou assim, nós fazemos mais shows mesmo, né? Mas a coisa da serenata ainda tem as equipes que fazem serenatas, mas hoje, inclusive, tem as serenatas virtuais agora, né? Por causa da pandemia, mas eu não faço mais. Fiz muitas serenatas,
mas agora é corporativo, shows e... Conta aí rapidamente a serenata mais bizarra que você jamais esquecerá, para todos nós saber. Nossa, são inúmeras. Serenata em ônibus, serenata em cemitério, serenata em... Do cemitério, Edu. Tudo que você pode imaginar. Às vezes, homenagem de 100 anos de morte, fazer serenata de... Nossa, tem muito. Mas uma das mais bonitas foi uma que o cliente ligou e falou, olha, eu queria que você viesse aqui para perto de Juqueí, ali, litoral norte e tal, fazer uma serenata, mas sem muito comentário, assim, né? Praia de Santiago ali. Aí nós descemos para fazer a serenata e chegamos na beira o cara estava esperando na praia mesmo e o cara estava sozinho, né? Falei, pô, mas que engraçado. Fazer uma serenata, o cara chamando a gente para fazer. E aí chegamos perto do cliente ali que ligou. Daí ele falou, olha, eu queria que vocês tocassem Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, Tom Jobim e tal, e acho que Como É Grande Meu Amor Por Você, uma coisa do Roberto. Assim. Aí tal, cantamos. No meio da música, bicho, o cara tira as cinzas da esposa do bolso, cara, e joga no mar. Aí você imagina no meio, né? Você não sabe se você canta, se você chora, se puta. É uma coisa muito, muito emocionante, assim, né? De fazer. E, bicho, olha, serenata pro. Um cliente chega na casa do cara, olha, eu queria cantasse umas coisas do Dorival Caymmi, né? Poxa, que legal, a gente preparou as músicas lá do Dorival Caymmi para cantar. Chegamos lá, que nem o Julinho lá com o gatinho, lá com o cachorro, o seu Dorival com o cachorrinho, não sei o quê, né? Aí a gente cantou as músicas do Dorival, né? Eu vou pra Maracangalha, né? Tudo lindo, tudo de bacana. Chegou no final, seu Dorival, prazer, somos trovadores urbanos, isso é uma homenagem pro senhor. Daí o seu Dorival, não, mas eu não sou o Dorival é meu cachorro. Eu estou oferecendo a serenata para ele. Aí a gente fez serenata pro Dorival, o cachorro. Não era o dono que contratou pro cachorro, né? Puta merda. Tem umas coisas muito engraçadas. Então fala aí o que é ser profissional da música depois dessa serenata pro cachorro. Nesses 38 anos de carreira, milionário eu não fiquei ainda, né? Mas, assim, vivendo com muita, assim, muita intensidade a música, com muito orgulho, né? Sou até um profissional que vou sempre muito assim, contra a maré, né? Então, por exemplo, mais adolescente, quando a gente começou a fazer serenata, né? Nos trovadores urbanos, eu jovem queria fazer serenata para velhinho, né? De idade, assim. Agora que eu já estou com 60, entrou esse Julinho que você está na minha vida para a gente fazer música para criança. Então vai mudando, né? Agora que velho faz música para criança, quando eu estava jovem queria fazer música para velhinho. Agora, mas cara, é um barato. Acho que viver de arte é uma coragem tremenda que a gente tem que ter, né? Não só, não digo nem Brasil, é mundo. Para você ser artista, né, e sobreviver disso, quantas vezes a gente escuta ainda das pessoas, né? Pô, eu sou cantor, sou músico. Puta, que legal, mas o que você faz? Você ganha dinheiro como? Você é músico, mas tá, é um hobby, né? Até hoje você escuta isso ainda, né? Você fala, pô, bicho. Né? Tem uma entrevista clássica, viu, Edu, do Maurício Tapajós. Maurício Tapajós já falecido, né? Sim. Fundador da Mar, né, inclusive. Nossa, puta. E ele foi num programa de televisão, certa época aí, tem um debate, alguma coisa relacionada com direito autoral, e era a entrevistadora, o Maurício, e um advogado, né? E o advogado, assim, meio que querendo bolsonarizar a conversa, virou pro Maurício e falou assim, pô, mas, cara, você é só músico, né? E aí o Maurício falou assim, e você é só advogado, bicho. Já quebrou, né?
É isso aí, cara, é isso aí, é isso aí. Vamos lá, Thiago, fala aí, meu amigo, o que é ser profissional da música? Bom, ser profissional da música em 2021 é assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. É fazer música com qualidade, com amor, com coração, com muito estudo musical, muita dedicação técnica, mas, sobretudo, nos tempos de hoje, dominar as revoluções digitais que estão vindo por aí, né? Não só a parte musical, mas saber de gestão de carreira, né? De planejamento de rede social, entender também do seu próprio planejamento de casa, né? Não só planejamento profissional, mas financeiro também. E é saber gerir a sua própria carreira. A grande maioria, uma porcentagem, né, gigante dos músicos, eles são autônomos, né? E aí ser autônomo requer você ser dono da sua própria carreira, né? Dono do seu tempo, dono do seu salário, para o bem e para o mal. Então, Não, para o mal não existe. Para o mal só tem uma classe aqui próxima de mim que pensa nisso. A gente aqui só pensa para o bem. Da grana. Para o mal, que eu quis dizer é que a gente precisa trabalhar, né, não só nessa parte artística e que a gente gosta, como na parte de administrar, porque não tem outra pessoa para administrar para a gente, né? Quando você é assalariado, tem o teu patrão que paga o teu INSS, que paga a tua 13º, tuas férias remuneradas, e a gente, como profissional da música, a gente mesmo tem que organizar essas coisas, né? Que é uma tarefa Por isso que a classe, Thiago, a classe se ferra por isso, né? Porque a maioria dos músicos não sabe se administrar, né? Pois é, cara, mas estamos aí para isso, estamos aí para a gente aprender isso também, né? E botar a mão na massa. Vou fazer o curso do Thiago, viu? Você tem que fazer o curso do Thiago, Eduardo. Vou fazer, Thiagão, vou fazer. Valeu. Paulo Almeida, ser profissional da música, meu amigo, você que está aí, está parecendo um ator hollywoodiano esperando o seu Oscar. Ó, a gente vai ter que... Eu acho que todo mundo tem que fazer o curso do Thiago, cara, todo mundo. Inclusive, Thiago, você vai ter que fazer um novo livro agora falando sobre NFT, né? Coisas novas chegando aí no mercado. Acho que tem assunto pra caramba para o próximo livro aí. As tecnologias não param de chegar e de se reinventar, enfim. Cara, eu dentro da música, eu já estou no mercado há muito tempo, então eu já fiz de tudo, né? Mas não está com 60 também não, né, pô? Não, ainda não. Não cheguei lá ainda não. Mas vou chegar com saúde que nem vou chegar lá que nem o Tom Jobim, que nem o KM, com saúde. Mesmo tomando tombo em cachoeira, né? Rapaz, tô aqui com a muleta ainda. Brincadeira. Tá difícil, tá difícil. Para quem não sabe, o Paulo, no dia do aniversário dele, foi brincar na cachoeira com o filho, salvou o filho, mas quebrou o fêmur, né, Paulo? Exatamente. Mas que onde? Mauá, Visconde de Mauá? Onde? Não, aqui no Rio de Janeiro, no Grajaú, em frente à minha casa aqui, praticamente. Puta, foi uma manhã que era para ser tudo bem, foi tudo mal. Mas enfim. Cara, então eu já fiz de tudo nessa coisa, nessa área de música. Já trabalhei de road, técnico de som, técnico de luz. Só não subi no palco profissionalmente para tocar, mas já dirigi espetáculo, já produzi, já empresariei, já assessor de imprensa ainda sou, já editei revista de música, enfim, já trabalhei em todas as áreas. E, cara, é uma loucura. O que eu vejo de gente aí, sabe, precisando de uma... Por isso que eu acho o Prêmio Profissionais da Música tão foda, sabe? Porque olha para todo mundo, todos os profissionais, assim, a gente... É tão legal, é tão bonito, porra, o cara, sabe, premiar um road, premiar um técnico de luz, um técnico de som, sabe? Não é só de intérpretes que vive a canção brasileira, né? A música brasileira. Então, esse mercado é duro, é difícil, e é isso, é matar um leão por dia, sabe? É muito complicado nesse país sobreviver de música, mas tem experiências fenomenais, sabe? A gente tem uns amigos aqui no Rio, o Thiago, amigo dele, pessoal do Rafael, do Rafa, né? Do Rock TED.
sabe, a galera tinha uma banda, não tinha onde ensaiar, montou um estúdio de ensaio, começaram a alugar o estúdio de ensaio, aí alugaram uma casa, fizeram 3 estúdios, aí já começaram a alugar aqueles espaços, aí, enfim, hoje eles são donos de 3 estúdios enormes aqui no Rio, compraram o Floresta, que é um dos melhores estúdios aqui de ensaio, onde ensaia Maria Bethânia, Chico Buarque, todo mundo. Então, eles foram se reinventando para tentar conseguir sobreviver, e tudo partiu de uma vontade de tocar e de precisar de um lugar para ensaiar, sabe? Essas iniciativas é que me deixam emocionados, assim, quando eu vejo as pessoas buscando alternativas para os seus coisas. O Thiago está lembrando aqui que eles têm 2 escolas de música também, exatamente, comandadas pelo Xandorra, a Escola Livre, Vila Musical, exatamente. Maravilhosa a iniciativa deles. E eu fico muito, muito contente mesmo de ver isso. E, enfim, outros tantos talentos, sabe, que ficam se reinventando, fazendo trilha, tentando, dando curso, dando aula. Os professores, cara, que dão aulas particulares. Pô, tanta gente nesse mercado, e a gente vê uma desatenção tão grande dos órgãos governamentais, da iniciativa privada, dos mecenas, sabe? Aqui no Rio, agora, tem um selo novo. Eu sempre gosto de falar, desculpa aí, Gustavo, está me estendendo na resposta, Não, mas tem que pedir desculpa para os demais aí. Eu estou adorando aqui. Agora... Eu preciso falar das pessoas que são importantes, sabe? Por exemplo, aqui tem uma gravadora nova, um selo novo chamado Rocinante, que, cara, é maravilhoso. Ele é um mecenas, sabe? O Silvio Fragas é um mecenas. Ele pega talentos no selo dele e banca tudo, como as grandes gravadoras de antigamente, sabe? Eu produzi um disco lá que ele falou pra gente, bicho, faz o melhor disco possível aí que eu vou bancar, sabe? Pô, a gente usou 75 músicos no disco, 350 horas de estúdio, sabe? Isso não existe mais, não existe mais. Agora eu tô fazendo a direção artística de uma cantora, de um disco dela, que ela tá bancando tudo do próprio bolso, sabe? E é uma mega produção, sabe? São 2 discos que a gente está fazendo, com participação do Menescal, do Marcos Vale, do João Donato, arranjo do Morelenbaum, do Cristóvão Bastos. É uma coisa que a gente está tendo prazer de fazer, mas porque, enfim, tem uma verba que ela tinha disponível lá para fazer, um sonho dela, ela está realizando, mas não tem apoio de ninguém, sabe? É duro. Viver de arte nesse país é duro, mas a gente vai lá e consegue. Menescal, nosso presidente de honra do nosso júri, Cristóvão Bastos de Jacques Morelenbaum, finalistas novamente no prêmio. E agora chegou a hora da Dani botar o rostinho, Júlio, para a gente fazer a nossa fotinha aqui, ó, para ilustrar essa live que vai para o YouTube amanhã, que vai ter lá os depoimentos editados. Aê! E essa fotinha que eu vou botar a qualquer momento. Olha, eu não sei se o Thiago participou da live em que eu falei o que eu vou falar agora, já que nós estamos falando de livros. Mas eu acabei de ler o livro do Nelson Motta. Entendeu? Que é um escritor, um jornalista, enfim, produtor. Isso aqui que todos nós aqui meio que somos também, né? E o Nelson Motta tem uma frase ali que ficou gravada na minha memória que eu não consigo esquecer, sob hipótese alguma, que é o seguinte. Certa vez alguém falou assim, olha, Nelson Motta, você sabe como é que é, né? Os fins levam aos meios, né? E o Nelson Motta falou assim, olha, os fins podem levar aos meios em qualquer lugar, menos na música. Na música, são os meios que levam aos fins. Você vai me desculpar. E é com essa frase que eu quero me despedir de vocês. Né? Se a gente acha que o livro é um fim, certamente ele é um meio para a profissionalização, para a diversão, para a educação e para uma série de coisas importantes, não só para músicos, artistas, autores, como todos os profissionais que estão aí, no nosso caso aqui,
envolvidos com o Prêmio Profissionais da Música e com seus mercados, nichos e setores, né, adjacentes. Queria muito agradecer a vocês, dizer que saio daqui mais rico. Valeu a pena e espero que tenha valido a pena para vocês, tanto quanto valeu para mim. Ó, palmas para os finalistas da categoria Livros Musicais. Obrigado. Parabéns, gente. Obrigada. Obrigada, Muito Gustavo. honrado de participar, porque é só gente boa, só projeto bacana. Baita honra para mim também, para a gente com o mapa. Obrigada, Gustavo, pela iniciativa. Puta iniciativa, não tenho o que falar. O PPM é sensacional. Vamos agora lá para acompanhar as redes aí até chegarmos na data do nosso evento. A Aline deixou aqui um recadinho dizendo que caiu a internet e pelo celular ela não consegue entrar no Google Meets. Enfim, fica um beijo para a Aline também. Gente, vê se vocês cuidam aí da saúde. Fiquem firmes, fiquem fortes. Olha o gatinho aí, ó. Viva Lobato, Vou viva pegar essa a minha também. Caramba, eu vou chamar minha esposa aqui, que é a única gata que tem em casa. Ó, meu gatinho, meu gatinho. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, valeu. Tchau.